Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história bíblica aqui no canal. No decorrer deste texto, adentraremos no fascinante mistério que envolve a figura de Enoque, um personagem bíblico notavelmente desconhecido para muitos, principalmente devido à singularidade de sua história. Ele não provou a morte. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, menciona esse personagem intrigante, e nossa jornada é compreender profundamente quem foi Enoque e os enigmas que cercam sua vida e desaparecimento. Antes de mergulharmos na narrativa de Enoque, é essencial notar que a Bíblia nos apresenta duas figuras com o mesmo nome. Uma delas, um descendente de Caim, o filho mais velho do assassino Abel, enquanto a outra, proveniente de linhagem de Sete, foi aquele que alcançou fama por ter sido arrebatado ao céu por Deus, um feito extraordinário que o destacou dentre todos os outros patriarcas de sua época. Enoque é um personagem bíblico muito conhecido, especialmente pelo fato de ele não ter provado a morte. É isso mesmo. A Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele é citado no Antigo e no Novo Testamento, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi de fato Enoque. Enquanto o primeiro Enoque pertenceu à linhagem ímpia de Caim, o segundo Enoque pertenceu à linhagem piedosa de Sete, como já dito antes, que preservou o conhecimento de Deus. E claro, obviamente, foi o Enoque da linhagem de Sete que ficou conhecido por ter sido arrebatado ao céu. Apesar de destacar sua linhagem, a Bíblia também revela que Enoque foi o pai de Matusalém. Isso significa que Enoque foi o pai do homem que mais viveu na história da humanidade, 969 anos. Porém, Matusalém não foi o único filho de Enoque. A Bíblia diz que Enoque gerou filhos e filhas, mas o texto bíblico não registra seus nomes. A Bíblia também afirma que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus. Isso significa, claro, na afirmação bíblica que diz que Enoque andou com Deus. Curiosamente, de todos os personagens da Bíblia, essa expressão andou com Deus é aplicada apenas a Enoque e a Noé. Inclusive, vale mencionar aqui que Noé foi o bisneto de Enoque. O texto bíblico informa que Enoque viveu 365 anos em grande comunhão com Deus e nunca foi encontrado. Na sequência, o mesmo texto explica o sumiço de Enoque, dizendo que Deus para si o tomou. Então, alguns estudiosos sugerem que talvez os 365 anos atribuídos a Enoque sejam um número simbólico que corresponde ao dia de um ano solar, indicando talvez uma vida completa e privilegiada. A dificuldade dessa sugestão é que o texto de Gênesis 5 é um registro genealógico que não parece empregar linguagem simbólica. Além disso, se a idade de Enoque for considerada simbólica, os motivos para entender que a longevidade dos outros patriarcas desse capítulo também não seja simbólica. Então, se as idades dos outros patriarcas devem ser entendidas de forma literal, provavelmente a melhor opção também seja entender a idade de Enoque como literal. Se estiver correto, então Enoque foi o patriarca bíblico pré-diluviano que menos viveu na terra, em contraste com seu filho Matusalém, que foi o patriarca que mais viveu. Mas como o texto destaca a comunhão de Enoque com Deus e a forma como Deus o arrebatou para si, o que fica claro é que uma vida na presença imediata de Deus é um privilégio ainda maior do que ter uma vida longa na terra. A informação bíblica de que Deus tomou Enoque para si tem gerado algumas discussões entre os intérpretes bíblicos
Algumas tradições judaicas, por exemplo, não consideram que o texto do livro de Gênesis afirma que Enoque foi arrebatado. Então, de acordo com essas tradições, a declaração de que Deus tomou Enoque para si é apenas uma forma poética que o escritor bíblico encontrou para falar da morte precoce de um homem justo. Mas, dentro do cristianismo, não há qualquer dúvida de que o escritor do livro de Gênesis realmente afirma que Enoque foi arrebatado para estar corporalmente na presença de Deus. Inclusive, essa é a interpretação adotada pelo escritor da carta aos Hebreus ao escrever: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de agradar a Deus. Então, quem crê na plena inspiração e inerrância da Bíblia, a maior interpretação é entender que Enoque realmente foi arrebatado ao céu. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os 2 homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte. E, de certa forma, o que aconteceu a esses 2 homens de Deus prefigura o arrebatamento futuro da Igreja de Cristo. Além disso, o arrebatamento de Enoque também é particularmente importante, pois mostra que a imortalidade foi ensinada desde o primeiro período de Gênesis no Antigo Testamento. Enoque é citado na genealogia de Deus no Evangelho de Lucas e na carta aos Hebreus. E nota-se que aparece na galeria dos heróis da fé no capítulo 11. No texto, o escritor bíblico atribui o arrebatamento de Enoque à sua fé notável que o conduzia a um testemunho de quem agradou a Deus. Enoque também é mencionado por Judas em sua epístola, que diz que Enoque profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos discutem a forma como Judas mencionou Enoque. Isso porque o escritor bíblico do Novo Testamento fez uma situação quase literal do livro de 1 Enoque, o que geralmente se discute e se de fato Judas citou a obra apócrifa, ou se ele se tomou a tradição oral que, inclusive, também foi empregada na obra. Esse ponto nos leva a fazer algumas considerações sobre o livro de Enoque, ou melhor, sobre os livros de Enoque, já que foram encontrados pelo menos 3 livros que trazem o nome de Enoque. São eles o primeiro livro de Enoque, ou simplesmente o livro de Enoque, o segundo livro de Enoque e o livro de Enoque. O conteúdo desses livros tem algumas semelhanças entre si. O mais famoso desses 3 livros, o primeiro livro de Enoque, é conhecido pela sua versão etíope. Esse livro já existia no período apostólico e também é conhecido por alguns pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Mas seu manuscrito original acabou desaparecendo, sobrando apenas fragmentos em grego e etíope. E, apesar dos livros sugerirem uma suposta autoria de Enoque, a data mais recuada para a autoria dos fragmentos encontrados vai de 200 anos antes de Cristo, estendendo-se até o final do primeiro século da era cristã. Por isso, os estudiosos consideram que os livros que são conectados ao nome de Enoque não possuem qualquer chance de realmente terem sido escritos pelo nome Enoque bíblico, mas de acordo com os intérpretes, talvez seja possível que o livro de Enoque contenha pelo menos algumas citações do próprio Enoque, que foram preservadas e transmitidas por tradição oral. Portanto, de maneira geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos e são escritos judaicos que nunca se aproximaram da posição canônica
e que também não encontram lugar nos chamados livros apócrifos. E dentre os 3 livros, sem dúvida, o mais importante é o primeiro livro de Enoque. Alguns estudiosos consideram que as seções mais antigas desse livro pertencem ao período dos Macabeus, mas que provavelmente sua conclusão se deu no 1º século depois de Cristo. Esse livro tem alguma finalidade no tocante aos estudos do período intertestamentário, lançando luz ao pano de fundo desse período e fornecendo algumas informações sobre a teologia judaica pré-cristã. Embora não possa ser considerado canônico em hipótese alguma sobre a aparente citação feita por Judas desse livro em sua epístola, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que Judas fez sim uma citação de uma tradição oral que também estava presente no livro de Enoque. Outros, por sua vez, acreditam que Judas estava intencionalmente citando uma literatura usada por falsos mestres e conhecida também por seus leitores, a fim de silenciá-los com o material. Além disso, esse trecho citado por Judas, presente no livro de Enoque, parece ter sido fundamentado no Pentateuco, uma passagem do livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. Então, para concluir, podemos dizer que, embora existam várias lendas em torno da pessoa de Enoque, tudo o que podemos afirmar com segurança sobre quem foi Enoque é aquilo que nós encontramos. A morte de Enoque, ou melhor, a ausência de sua morte, é um dos mistérios mais inspiradores da Bíblia. Sua história nos lembra que a fé profunda e a comunhão íntima com Deus têm o poder de transcender a própria mortalidade. Enoque andou com Deus, agradou a Deus e foi arrebatado para estar na sua presença eterna. Obrigada por assistirem o vídeo até o final. E lembre-se de se inscrever no canal e deixar aquele like para continuarmos compartilhando histórias inspiradoras. Obrigado, Deus abençoe.